Você foi ensinado a ter medo da Amazônia, a temer o Pantanal, a respeitar a Mata Atlântica. Esses 3 nomes aparecem nos livros didáticos, nas campanhas ambientais, nos documentários internacionais. São os biomas com rosto, com representantes, com fotografias que circulam pelo mundo e geram doações e legislação e comoção. Mas ninguém te contou sobre os outros 2. Os que foram esquecidos antes mesmo de serem completamente compreendidos pela ciência. Os que estão morrendo em silêncio enquanto o mundo produz conteúdo sobre outras extinções. Os que não têm lobby organizado. Não tem celebridade gravando vídeo em sua defesa. Não tem hashtag que viralize. Apenas terra, apenas vento. Apenas o tempo contando regressivamente sem que ninguém perceba. E o mais perturbador não é a destruição. É que você provavelmente nunca sentiu falta deles, porque nunca te disseram que existiam. Hoje você vai conhecer 2 mundos que o Brasil decidiu abandonar. 2 biomas que travam, neste exato momento. Uma batalha silenciosa contra forças econômicas, climáticas, políticas e culturais. Uma batalha que nenhum de nós pode perder porque as consequências não ficam contidas dentro das fronteiras de nenhum bioma. E eu vou te mostrar por quê. Se eles morrerem, algo em nós também vai morrer junto, não como metáfora, mas como fato ecológico, social e humano que os dados já confirmaram e que a mídia ainda não teve coragem de colocar na capa. Se esse tipo de conteúdo importa para você, se inscreve agora e ativa o sino. Porque o que esse canal entrega não aparece em mais lugar nenhum com essa profundidade. Imagine acordar todo dia sem saber se vai chover. Não essa semana. Não esse mês, talvez esse ano. Ou talvez não. Agora imagine fazer isso por aproximadamente 65 milhões de anos e não apenas sobreviver, mas construir um dos sistemas ecológicos mais sofisticados que o planeta já produziu. Uma rede de interdependências tão complexa que pesquisadores com décadas de campo ainda encontram comportamentos que nenhum modelo teórico havia previsto. Esse bioma não é um deserto. E aqui está o primeiro erro que quase todo mundo comete, e ele muda tudo que vem depois. Desertos são sistemas onde a vida desistiu. Esse bioma é um sistema onde a vida aprendeu a mentir. Ela finge estar morta. As árvores perdem toda a folhagem. Os rios somem. O solo racha em padrões que parecem pinturas abstratas. São mais de 1000 espécies de plantas catalogadas, das quais 318 são endêmicas. Existem exclusivamente aqui. O mandacaru armazena até 200 litros de água internamente. A jurema preta tem raízes que alcançam 8 metros de profundidade. Um buzeiro desenvolve estruturas subterrâneas que podem pesar 60 quilos e que sustentaram populações humanas durante as grandes secas do sertão. Não são curiosidades botânicas. São soluções de engenharia biológica que a evolução demorou dezenas de milhões de anos para desenvolver e que nós estamos apagando antes mesmo de terminar de entendê-las, e então chove. E agora presta atenção, porque o que acontece em seguida é o fenômeno ecológico mais impressionante, documentado em território brasileiro. E que a maioria dos brasileiros nunca vai ver, porque nunca vai estar lá na hora certa. Em 72 horas, não semanas, não dias. 72 horas. Um bioma inteiro que parecia ter morrido ressuscita dos mortos. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará documentaram a emergência de 47 espécies de plantas em um único transecto de 500 metros nas primeiras. 96 horas após chuva de 30 milímetros em área seca há 14 meses. O verde explode sobre o cinza. Rios voltam a existir do nada. Aves ausentes há meses reaparecem em 48 horas. Nenhum outro bioma no planeta faz isso. Nenhum. Esse é o único bioma semiárido tropical exclusivamente brasileiro do mundo. Não existe em nenhum outro país. Não existe em nenhum outro continente. Abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios e mais de 240 de peixes. E nós estamos destruindo ele. 82% da área original já foi alterada pela ação humana, segundo o Mapiomas.
queimada para virar pastagem extensiva de baixíssima produtividade, desmatada para virar lavoura de sequeiro que falha nos anos de seca severa, consumida como lenha a 27 milhões de metros cúbicos por ano, segundo o IBGE. Porque continua sendo combustível mais barato para famílias que não têm alternativa econômica real. Fragmentada em pedaços que perdem progressivamente a capacidade de funcionar como ecossistema menos abaixo de uma área mínima viável. Um fragmento não sustenta populações reprodutivas, não mantém as interações entre espécies, não gera os serviços que tornavam aquele pedaço de terra biologicamente valioso. A Amazônia tem satélites monitorando seu desmatamento em tempo quase real. Esse bioma tem pesquisadores mal financiados e relatórios que ninguém lê fora da comunidade científica. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque esse é o tipo de dado que a maioria das pessoas nunca encontrou porque ninguém transformou em conteúdo acessível antes. Existe um animal nesse bioma. Um animal que os cientistas usam como alarme silencioso de colapso ecológico. Não é um mamífero. Não é uma ave. É um animal que você provavelmente já passou perto sem perceber. E o que está acontecendo com ele deveria estar em todos os noticiários do país. Alcança no máximo 22 centímetros. Para quem o encontra nas calçadas do interior, é só uma lagartixa comum que foge quando alguém se aproxima. Para os herpetólogos que dedicaram carreiras a entender esse bioma, ele é um dos indicadores ecológicos mais precisos e mais assustadores disponíveis, espécie endêmica. Só existe aqui, não migra, não coloniza ambientes alterados, não sobrevive em pastagens. Sua presença indica bioma nativo funcionando. Sua ausência indica o contrário. Estudos da UFPB e da UFRN documentaram declínios populacionais de até 60 por 100 em fragmentos perturbados nas bordas nos últimos 15 anos menos, mesmo quando o interior aparecia intacto nos mapas de satélite. Ele continua caçando insetos nas pedras quentes onde seus ancestrais caçaram por milhões de anos. Não sabe que está na beira do abismo, mas os números estão sendo contados. E os números dizem o que ele não pode dizer. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros quantos biomas o Brasil tem, a resposta é 6. Mas se você perguntar sobre o segundo bioma desse documentário, vem uma pausa. Uma incerteza. É aquele do Rio Grande do Sul. Sim, é aquele único. E essa incerteza já é a evidência mais clara do problema. Esse bioma ocupa 176 mil quilômetros quadrados. Apenas no Rio Grande do Sul, 2% do território nacional. O menor bioma do Brasil. E proporcionalmente o mais destruído, menos 54% da cobertura original já convertida. Mas não pelo que você está pensando. Esse bioma está sendo destruído por árvores. Não por desmatamento, por florestamento. E esse detalhe muda completamente quem é o vilão dessa história. Plantações de eucalipto e pinas avançaram sobre os campos nativos e os converteram em florestas artificiais. Um ambiente que não existia aqui em nenhum momento da história ecológica desse bioma. Sob o dossel fechado de um eucaliptal, a luminosidade cai para menos de 5% do campo aberto. A alelopatia das folhas suprime a germinação das gramíneas nativas. As espécies animais Kikoya, com campo aberto, não conseguem usar o ambiente criado pela floresta exótica. É como construir um aquário no Saara e chamar isso de preservação do deserto. Esse bioma abriga mais de 3.000 espécies de plantas, 450 delas endêmicas. Registra 476 espécies de aves, 12 ameaçadas de extinção. Tem um único parque nacional para proteger tudo isso, menos 10.250 hectares. Menor que muitas fazendas de eucalipto do mesmo estado. Um parque para um bioma inteiro. E aqui está o que vai mudar completamente como você vê esse problema. E que praticamente nenhum veículo de comunicação fora do meio científico já explicou com essa clareza. Esse bioma não está sendo destruído por descaso. Está sendo destruído pelo sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar.
Monocultura de eucalipto gera crédito de carbono nos mercados internacionais porque a metodologia conta a biomassa plantada sem subtrair carbono do solo nativo que existia antes, um erro denunciado em artigos nas revistas Science e Nature, mas não corrigido. Gera subsídios públicos, gera empregos, gera PIB. Como você combate algo que o próprio sistema está financiando com dinheiro público e certificando como verde? Como você explica para um produtor familiar que a plantação que vai garantir a educação dos seus filhos está destruindo algo que levou 10.000 anos para se formar? Essa não é uma pergunta retórica. É a pergunta que os pesquisadores enfrentam em campo toda vez que tentam converter intenção política em mudança real no território. Agora vai um dado que quase ninguém sabe. Existe um felino nesse bioma. Pesa entre 3 e 4 quilos na forma adulta, menor que muitos gatos domésticos. Está segurando um ecossistema inteiro nos ombros, literalmente. É o menor felino selvagem do Brasil. E é também, segundo pesquisas da Universidade do Rio Grande do Sul e da Universidade de Passo Fundo, o predador com maior impacto regulatório sobre as populações de pequenos mamíferos nos campos sulinos. Os roedores da sua dieta menos sem controle predatório menos atingem 300 a 400 indivíduos por hectare. Destroem colheitas e funcionam como reservatórios de antavírus, doença com mortalidade entre 40% e 50% no Brasil. Um animal de 4 quilos funcionando como barreira sanitária contra uma doença que mata metade das pessoas que infecta. Classificado como vulnerável pela IUCN desde 2015, esse felino não vai desaparecer com um estrondo. Vai desaparecer com o silêncio de uma espécie que perdeu território fragmento por fragmento até não ter mais área suficiente para manter uma população viável. E as populações de roedores vão explodir, e as pessoas vão chamar isso de praga, sem entender que a praga é a ausência do predador. E que a ausência do predador foi certificada como verde. A destruição de um bioma inteiro escondida dentro de um certificado ambiental. Se isso não te perturba, você ainda não entendeu o tamanho do problema. Agora os dados que a maioria das pessoas nunca processou porque nunca foram apresentados desta forma. Com esta clareza, neste contexto. Projeções do IPCC e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas para 2050 indicam cenários opostos igualmente devastadores para cada bioma. Para o primeiro, aumento de 3 a 5 graus Celsius, redução de precipitação entre 15% e 40%. Um bioma que sobrevive a 8 meses de seca sendo submetido a 18 meses consecutivos. Os aquíferos do cristalino têm recarga geológica medida em décadas. Quando secam definitivamente, não existe tecnologia que os reponha. Para o segundo, mais chuva, mais intensa, mais irregular. As inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, menos as maiores desde o início das medições, foram um ensaio do que os modelos projetam como recorrente até 2050. Isso favorece as espécies invasoras. Favorece o eucalipto. Elimina as gramíneas nativas que não têm velocidade evolutiva para acompanhar o que estamos fazendo com o clima. 10.000 anos de adaptação não se refaz em 50. É nesse cenário de 2 colapsos simultâneos e opostos que o terceiro animal desse documentário aparece. E quando você entender o que ele representa, não como símbolo, mas como dado científico concreto, você vai entender que o ponto de não retorno tem um endereço. Tem uma espécie. Tem um nome. O maior canídeo silvestre da América do Sul, altura entre 74 e 87 centímetros, peso entre 20 e 30 quilos. Pernas desproporcionalmente longas que não são acidente evolutivo, são o registro físico de milhões de anos de pressão seletiva em campos abertos com gramíneas altas. Geração após geração, os que enxergavam mais longe sobreviviam em proporção maior. E esse centímetro acumulou até produzir o animal com as pernas proporcionalmente mais longas de qualquer canídeo no mundo. Essas pernas são a assinatura escrita no corpo de um animal moldado especificamente por um ambiente que está sendo removido. Hoje sua população no Brasil é estimada entre 13 e 20 e 3.000 indivíduos com tendência de declínio.
Classificado como vulnerável pela IUCN, é uma espécie gardiva no sentido técnico rigoroso. Estudos do Instituto Pé-Arvoros mostram que um casal reprodutivo requer 27 a 45 km² de campo nativo contínuo. Proteger esse território protege automaticamente mais de 200 espécies que compartilham o mesmo habitat. Quando ele está presente e reproduzindo, o ecossistema está funcionando. Quando desaparece, o colapso já aconteceu na base e está subindo. O projeto Lobogara documentou 47 atropelamentos em rodovias entre 2018 e 2023. Número que subestima a realidade. Esse animal está cruzando rodovias que cortam os últimos corredores ecológicos porque os fragmentos de cada lado são pequenos demais para sustentar populações autossuficientes. Muitos não chegam ao outro lado. Ele está atravessando o Brasil em busca de um lugar que ainda existe inteiro. E esse lugar está ficando menor a cada ano. 27 milhões de pessoas vivem dentro do primeiro bioma. Não próximas, dentro. Dependendo da vegetação nativa para regular o microclima menos, ela reduz a temperatura em até 4 graus Celsius em relação a áreas desmatadas segundo o INPI. Quando esse sistema colapsa, são famílias que perdem tudo em uma geração. São séculos de conhecimento etnobotânico sendo forçados a migrar para periferias urbanas, onde esse conhecimento não sobrevive à transição geracional. No sul, as raízes das gramíneas nativas absorvem precipitação intensa e a liberam gradualmente, função que as inundações de 2024 mostraram ser muito mais crítica do que qualquer modelo havia comunicado antes do evento. Pesquisadores que estudam esses biomas descrevem o que os psicólogos ambientais chamam de luto ecológico. Uma pesquisadora da UFPI que trabalha com avifauna há 23 anos disse: "No início da minha carreira, um dia de campo me dava 45 espécies de aves. Hoje tenho sorte se chego a 20, não ficou mais difícil de observar. Tem menos para observar." 4 palavras que carregam uma devastação que nenhum número em nenhum relatório transmite com a mesma brutalidade. Existem razões para não terminar aqui? Comunidades quilombolas do semiárido preservaram por gerações sistemas agroflorestais que a Embrapa Semiárido está documentando como modelos de resiliência climática superiores às práticas convencionais. Pecuaristas do Rio Grande do Sul mantiveram campos nativos e hoje acessam mercados europeus que pagam prêmio por produto que comprova a manutenção de habitat. A Associação Caatinga já restaurou mais de 2.000 hectares, usando técnicas de nucleação que custam fração da restauração convencional, quando os vetores de pressão são reduzidos. O primeiro bioma demonstra a capacidade de recuperação que ainda surpreende. O banco de sementes do solo funciona como memória biológica extraordinariamente resistente. Mas toda essa esperança depende de uma condição que ainda não foi cumprida: que as pessoas se importem com especificidade suficiente para agir. Que esses 2 biomas saiam do esquecimento. Que quando alguém falar em biomas brasileiros em perigo, a conversa não comece e não termine na Amazônia. 2 biomas. 2 silêncios de natureza diferente, mas de destino convergente. Uma única pergunta que vai continuar sem resposta até que decidamos enfrentá-la: quanto vale? Em escolhas concretas e não em declarações de intenção, um mundo que não pode ser reconstruído depois de destruído. Não em teoria, na prática. Nas escolhas de hoje e amanhã. Esses biomas não vão mandar notificação quando o ponto de não retorno for cruzado. Não vão enviar pedido de socorro. Vão simplesmente silenciar. E o silêncio, quando se instala de vez, não tem desfazer. O Brasil tem 6 biomas. Você conhece 2. Se você chegou até aqui, você já é diferente da maioria das pessoas que vai dormir hoje sem saber que esses 2 mundos estão desaparecendo. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que precisa saber disso. Comenta aqui embaixo qual dos 2 biomas você conhecia antes desse vídeo. E comenta também qual animal desse documentário você quer ver aprofundado no próximo. O lagarto que é termômetro de um colapso. O felino de 4 quilos que segura um ecossistema inteiro.
Ou canídeo de pernas longas que está atravessando um Brasil que está desaparecendo embaixo das suas patas? A resposta de vocês vai definir o que vem a seguir. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque o próximo vídeo vai continuar essa conversa que a mídia não está tendo e você não vai querer perder.